No livro de Gênesis, capítulo de número 35, versículo 1 ao versículo de número 3, aonde nós falaremos sobre uma família, e o tema dessa mensagem é o altar dentro de casa. Gênesis capítulo 35, versículo 1 ao versículo de número 3, onde contaremos a história de Jacó e de sua família. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia do teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde andei. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a fazer a Tua vontade, o Teu querer, assim como o Senhor já tem feito desde o início deste culto, através dos louvores, da palavra lida, através da intercessão, através da direção, através das orações. Nós te rogamos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, porque o que me importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado entre as nações. Por isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra. Eu te peço, ó Senhor, continua o Espírito Santo de Deus a interceder por nós, a fazer a Tua obra em nós, a nos ensinar, a nos instruir, a fazer, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu tens, Senhor, para a vida de cada um que aqui se encontra. Nós te rogamos e te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. É que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto a qual Jacó se encontra em uma situação muito problemática. A sua filha havia sido abusada por um príncipe, e os seus filhos, ao saber daquilo, disseram para aquele príncipe que queria se casar com ela, disseram: não, para você se casar com ela, todos os homens dessa cidade terão que se circuncidar. E aqueles homens se circuncidam, e ao terceiro dia aqueles homens, os filhos de Jacó, vão até aquele acampamento e mata todos os homens e traz todas as mulheres e crianças como espólio de guerra. Jacó se encontra em uma situação onde os seus filhos tomam a decisão sem consultar o pai, tomam uma decisão e vão fazer o que bem lhe entende, o que bem lhe atrai. Jacó se encontra em uma posição onde a sua família parecia estar alicerçada, mas por fora, mas por dentro não estava desta maneira. Mas o Senhor não desiste, mesmo daquelas famílias quebradas, mesmo daquela situação que talvez pareça ser o seu final, mesmo aquela situação que pareça ser o seu fim, o Senhor não desiste de mim e de você. Por isso, o tema desta mensagem é o altar dentro de casa. Pois a primeira coisa que o Senhor pede para Jacó e a toda a sua família é para ir para Betel, o lugar onde o Senhor tinha encontrado com ele, e chama ele a levantar um altar ao Senhor. O texto acontece depois de episódios mais tensos da vida de Jacó. Dina, sua filha, foi violentada em Siquém. Simeão e Levi reagiram com vingança extrema, matando os homens da cidade. Isso colocou toda a família em risco de retaliações. Deus que lhe apareceu. Por isso o tema, a grande ideia dessa mensagem é: antes de Deus transformar uma família por fora, Ele restaura o altar dentro. Jacó não era qualquer homem, era um homem de promessa, mas sua casa estava em crise. Havia dor, confusão, medo, e estava escondido dentro da família ídolos. Agora pense comigo em uma cena real. Um homem constrói uma casa bonita,
Estrutura forte, pintura impecável, tudo no lugar. Quem passava na rua dizia: que casa linda! Mas o que ninguém viu é o que por dentro das paredes havia um problema oculto. Cupim estavam destruindo a madeira, a estrutura estava sendo corroída e aos poucos, sem barulho, a casa estava ficando cada vez mais fraca. E até que um dia, sem aviso, ela cede. Assim estava a família de Jacó. Por fora, promessa, história, aparência de bênção, mas por dentro, pecado, desordem, ídolos escondidos e o mais perigoso, problemas internos, são silenciosos até que se tornam destrutíveis. Mas ele não começa, e é nesse momento que Deus aparece. Mas ele não começa tratando o exterior. Ele diz: levanta-te, sobe a Betel e faze um altar. Porque Deus não se impressiona com a aparência da casa. Ele olha para a estrutura invisível dela. Talvez hoje existam famílias aqui assim. Tudo parece bom por fora, mas por dentro há desgaste, silencioso, distância, frieza espiritual. E Deus está dizendo hoje: eu não quero só visitar a sua casa, eu quero restaurar o que está escondido. Antes de Deus reconstruir uma família, Ele revela o que está escondido dentro dela. Por isso eu quero te convidar a ler comigo o versículo de número 1, onde veremos Deus chama a família para um novo começo. Não é tarde. Deus chama uma família para um novo começo. Acompanhe comigo. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habite ali. Fazei ali um lugar ao Deus que te apareceu quando fugia do teu irmão Esaú. O Senhor volta e diz para Jacó: lembra da promessa que Jacó tinha feito ao Senhor, lá no versículo 28, lá quando ele começa a fugir do seu irmão. Deus lembra e diz para ele: levanta-te, sobe a Betel e habita ali e fazei um altar ao Deus que te apareceu quando fugia do seu irmão Esaú. O Senhor volta a encontrar com Jacó e diz para ele: é necessário construir aquilo que está perdido. É necessário construir em sua vida o altar do Senhor. É necessário ir até onde você se perdeu. É necessário voltar à presença do Senhor. O que o Senhor está dizendo para Jacó é para ele sair daquele lugar e até Betel, aonde ele viu uma escada descendo do céu e anjos subindo e descendo, louvando ao nome do Senhor. O Senhor está dizendo para Jacó: vai até Betel e lá você estabeleça a sua habitação e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugia do teu irmão. O Deus que já te livrou de muitas provações. O Deus que já fez na sua vida, talvez no passado. Ele não quer ser apenas um Deus lembrado por algo que ele fez no passado. Ele quer ser um Deus que ainda hoje faz coisas na sua vida, na sua casa e na sua família. Deus, ele não quer ser apenas um Deus que lhe livra no passado. Ele quer ser um Deus que cuida de ti todos os dias da sua vida. O que o Senhor requer é relacionamento. O que o Senhor queria é que ele levantasse o altar a Deus. Ele levantasse a Deus o altar de adoração, o altar de entrega, o altar de exaltação ao Senhor. Uma das coisas que o Senhor está pedindo para Jacó aqui é para ele retomar a direção e o controle da sua casa. Porque os seus filhos tomaram decisões sem a consulta do seu pai. Os seus filhos
Se formos olhar textos anteriores, eram eles que tomavam as decisões e faziam o que bem queriam e entendiam. Mas o que o Senhor está chamando Jacó aqui é para ele ser sacerdote, é para ele ser rei e para ele ser líder da sua casa. Sacerdote para entregar a oferta e fazer a entrega ao Senhor. Rei para governar sobre os povos. O que o Senhor está chamando Jacó é para ele se impor, é para ele se colocar como atalaia, como posição diante do Deus que já tinha feito e realizado coisas anteriores na vida dele. Talvez a caminhada, talvez as situações do dia a dia tenham nos feito esquecer ou deixar de buscar a presença do Senhor. Mas Ele quer ser um Deus contínuo em sua vida. Ele quer ser um Senhor não apenas nos momentos difíceis. Ele quer estar contigo na abundância, nos momentos difíceis, nos momentos de calmaria. Ele quer viver e estar contigo todos os dias da sua vida. O que o Senhor chama Jacó a fazer é tomar uma posição. E o que precisamos em nossas vidas é tomar uma posição. Precisamos nos colocar de pé. Precisamos, talvez, sair do lugar aonde estamos. Precisamos levantar um altar de adoração ao Senhor no meio do nosso lar. Às vezes, com a tecnologia, a correria do dia a dia, não temos tempo de sentar à mesa, não temos tempo de orar em família, não temos tempo de ler a palavra do Senhor, não temos tempo de estar em comunhão com os nossos familiares. Por isso o Senhor nos chama a levantar um altar em nosso lar. Um altar que adore ao Senhor, um altar que entregue ao Senhor a nossa casa, a nossa família, o nosso louvor e a nossa adoração. Deus está dando a Jacó uma nova oportunidade. Betel significa casa de Deus. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo: nada está perdido. Talvez você ache e diga: não tem mais solução, não tem saída, esse problema é grande demais. Deus é Deus de novos recomeços. Deus é Deus que faz, que realiza, que reconstrói. Deus de novas oportunidades. Deus pode mudar a sua família, o seu casamento, a sua casa, a sua cultura. Deus pode mudar a sua vida por completo. Ele é Deus e Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, nos diz: lembra-te onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte às obras que praticais no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirei o teu candelabro do lugar. O Senhor está dizendo para uma igreja, no livro de Apocalipse: arrependa-te, volte ao primeiro amor, volte a buscar como você buscava, volte a orar como você orava, volte a buscar a presença do Senhor dentro do seu lar. O Senhor nos chama a voltar. O Senhor nos chama a lembrar de onde caímos, o que deixamos, as aflições, os problemas, as dificuldades do dia a dia, nos afagar e nos tirar a presença do Senhor em nosso lar. Às vezes estamos ocupados demais com o trabalho, ocupados demais com afazeres, ocupados demais com tantas as coisas, que dizemos não ter tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, porque eu preciso trabalhar para trazer recurso para que eles tenham o que se alimentar, o que vestir, o que fazer, o que acontecer. O problema da humanidade é achar que trazer recurso, trazer dinheiro, irá suprir o vazio de um filho ser criado sem a presença do pai ou da mãe. As pessoas acham que criar impérios, construir grandes empresas, grandes negócios, para trazer o recurso, para trazer o tão sonhado
conforto. É o que dizemos. Eu trabalho para trazer conforto para o meu lar. Eu trabalho, eu me esforço para trazer cada vez mais conforto para os meus filhos. Mas às vezes matamos tanto de trabalhar que não temos tempo para o bem mais precioso em nossas vidas. A nossa família, os nossos filhos, o nosso lar. Trabalhamos tanto para possuir, para ter, para conquistar, que deixamos de ter tempo para aquilo que um dia sonhamos em possuir e ter: uma família, uma casa, um lar. Por isso, o Senhor está dizendo para Jacó: é necessário voltar. É necessário lembrar aonde caíste. É necessário voltar a realizar a promessa que um dia você fez ao Senhor. Porque todos aqui que aqui estão, a grande maioria, eu tenho certeza, que foi batizado em Cristo Jesus e fez um compromisso com o Senhor. Queria viver, queria ensinar os seus filhos, queria ensinar a sua casa e iria viver para a honra e glória do Senhor. Por isso o Senhor nos chama para levantar um altar de adoração ao Senhor. O Senhor nos chama a viver uma vida de adoração e de exaltação ao Senhor. Nada está perdido, nada está acabado. O Senhor é Deus de novos recomeços. Às vezes Deus nos chama de volta ao lugar onde o fogo começou. Lembra quando você entregou a sua vida a Cristo Jesus, os primeiros dias, que te falaram que a Bíblia era a palavra de Deus e você queria estar agarrada nela todo o tempo, você queria buscar o conhecimento da palavra de Deus, você estava sempre em oração, quando acontecia uma provação, algo em sua vida, você fechava o olho e dizia: em nome de Jesus está repreendido, sai de mim. Mas o tempo foi passando, os problemas aumentaram e a paixão se esfriou. E às vezes, em nossas vidas, deixamos que os problemas de fora entrem em nossas vidas. O problema do barco não é a quantidade de água que está fora do barco, mas a quantidade de água que você deixa entrar dentro do barco. Porque o barco está no mar, na profundeza, navegando por águas sombrias. Mas quando eu deixo aquela água adentrar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, uma hora vai a pique, afunda. Precisamos nos preocupar com o que temos deixado entrar em nosso lar. Precisamos nos preocupar com o que temos deixado estar dentro da nossa casa. Por isso o versículo de número 2 vai nos dizer: não há altares sem limpeza. Não tem como reconstruir o altar do Senhor sem antes jogar fora tudo aquilo que nos impede verdadeiramente de adorar ao Senhor, de entregar as nossas vidas ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso, nós veremos o versículo 2, acompanhe comigo, que diz assim: então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Jacó chama o povo ao arrependimento. Jacó chama ao povo a deixar tudo aquilo que tem impedido de buscar ao Senhor, os deuses estrangeiros. Jacó chama o povo a trocar de roupa, a se purificar, a tomar um banho, a mudar de vestes, para buscar o Senhor. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. O Senhor é santo e Ele requer que eu e você busquemos a santidade. O que o Senhor está dizendo, o que Jacó está dizendo para aquele povo é: família e todos os que estavam com ele, lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós,
Purificai-vos e mudai-vos de roupas. Antes do altar, houve purificação. Não dá para servir a Deus e manter ídolos escondidos. Não tem como adorar ao Senhor, não tem como eu viver para o Senhor e manter ídolos em minha vida. O que é ídolos, pastor? É tudo aquilo que eu coloco na frente do Senhor. Talvez o seu emprego tenha sido o seu ídolo. Talvez os seus filhos tenham sido o seu ídolo. Talvez o seu modo de viver, o seu jeito de agir tenha sido o seu ídolo. Tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar em minha vida é o que me domina, é o meu ídolo. Muitos têm colocado a bebida, têm colocado drogas, cigarros, têm colocado o emprego, pois dizem não ter tempo para se relacionar com Deus, porque o trabalho tem tirado o tempo, a família tem tirado o tempo, eu preciso dormir, eu preciso fazer, eu preciso realizar. E só quem trabalha e estuda sabe como é fazer isso. Muitas vezes dormimos mal, muitas vezes acordamos cedo, mas para trazer o conhecimento e adquirir o conhecimento cada vez melhor. Dizemos não ter tempo, mas eu bem lembro minha época de faculdade. Eu chegava em casa, eu trabalhava, eu ia para o seminário, voltava 10 horas da noite, dava atenção para as crianças, jantava com a família e de madrugada eu ia preparar as mensagens, fazer os resumos dos livros, fazer as coisas. Dizemos não ter tempo, mas muitos aqui dormem 6 horas, 8 horas, 4 horas. Temos tempo para tantas coisas, para nos alimentar. Quem aqui não para almoçar ou para tomar um café? Mas às vezes não temos tempo de nos alimentar espiritualmente. Precisamos jogar fora tudo aquilo que nos impede de viver de verdade para o Senhor. Pois a Bíblia nos ensina e nos instrui dizendo que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Precisamos deixar de lado aquilo que tem nos impedido de viver para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Por isso Jacó diz àquele povo: lance fora todos os ídolos. Lance fora tudo aquilo que vai te impedir de entregar e de adorar ao Senhor verdadeiro. Lance fora tudo aquilo que tem te impedido de viver para a glória de Deus. Eu lhe pergunto nessa noite, o que tem ocupado o lugar de Deus em sua vida? O que talvez tenha impedido de você viver para a honra e glória do Senhor? O que tem lhe impedido e tem ocupado o lugar de Deus em sua casa, em sua família? O que tem impedido do Senhor ter o primeiro lugar ao acordar? Porque às vezes o primeiro lugar da nossa vida ao acordar é pegar o celular para ver se tem alguma mensagem, se alguém mandou alguma coisa, se alguém falou alguma coisa, ou para olhar o jornal, as notícias que estão acontecendo em nossos dias. Às vezes acordamos e a primeira coisa que fazemos é pegar o celular para ver se alguém mandou alguma mensagem. Mas não temos coragem de nos debruçar sobre a cama, orar ao Senhor e entregar a nossa vida ao Senhor e agradecer ao Senhor pelo que Ele fez e já realizou em nossas vidas. Pois o acordar também é bênção do Senhor. Quantas pessoas no mundo inteiro foram dormir nessa noite, foram dormir na noite passada e não acordaram nesse dia. Se estamos aqui, precisamos viver para a glória do Senhor. Josué 24, 23 nos diz: deitai fora os deuses estrangeiros. Josué disse: agora jogai fora os deuses estrangeiros, que há no meio de vós. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Precisamos, antes de construir o altar, antes de construir um relacionamento com Deus, precisamos jogar fora aquilo que nos impede
de viver verdadeiramente para a glória de Deus. Precisamos lançar fora, precisamos deixar de lado tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas. Precisamos identificar e eliminar distrações espirituais. Precisamos reorganizar prioridades dentro da nossa família. É questão de prioridade. O que você tem priorizado em sua vida? Relacionamento com Deus? Ou riqueza, conquista? O que você tem priorizado em sua vida? Ter uma vida de intimidade com o Senhor? Ou ter uma vida abundante? O que você tem priorizado em sua vida? O que você tem priorizado na sua casa, na sua família? O convívio? Relacionamento? Ou você tem priorizado recursos? Versículo de número 3, nós veremos o altar traz a presença de Deus. Acompanhe comigo o versículo de número 3, que diz assim: vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde andei. Jacó disse: agora, depois que eu me posicionei, depois que eu lancei fora tudo aquilo que me impedia de ir ao Senhor, agora, Jacó disse, vamos a Betel. Ali construirei um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia. Jacó lembra que o Senhor tinha feito por ele quando ele clamou. Jacó lembra o que Deus tinha realizado e feito na vida dele no momento que ele mais precisou. Talvez você esteja aqui nessa noite, e essa noite é momento de reflexão. Precisamos olhar para trás, olhar para os nossos pais na fé e ver o que Deus já fez e já realizou em nossas vidas. Precisamos nos voltar para a presença do Senhor e relembrar que Deus é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que realiza, é um Deus que não a abandona. Jacó está dizendo aqui: esteve comigo no caminho por onde andei. Não por onde ando, mas por onde andei. Às vezes, ou talvez, Deus esteve contigo no momento passado, mas Ele quer estar contigo no presente e no futuro. Ele quer viver por meio da sua vida para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. O altar apresenta comunhão, dependência e presença. O altar, ele apresenta comunhão, dependência e presença. Não tem como eu ser independente e querer ter a presença do Senhor. Porque quando ele se torna Senhor, e a palavra no grego se remete ao escravo, ao senhorio, ele está dizendo, o sustento vem dele, o cuidado vem dele, é Ele quem governa sobre a minha e a sua vida. Por isso, nós precisamos viver na dependência constante dEle. Porque o salmista, Provérbios, a Bíblia toda vai nos dizer que é o Senhor quem nos sustenta. O salmista outrora vai lembrar de dizer, se não fosse o Senhor, ora Israel. Se não fosse o Senhor na minha e na sua vida, aonde você estaria agora? Se não fosse o Senhor na minha e na sua vida, aonde você estaria neste momento? Se não fosse a presença do Senhor, o que seria da minha e da sua vida? O que seria de nós se não fosse o cuidado dele? O que seria? A sua família tem orado junto ou apenas vive junto?
Sua família tem buscado o Senhor junto? Ou apenas vivem debaixo do mesmo teto? Vivem juntos? Como está o seu lar? O salmista, no Salmo 145:18, nos diz: perto está o Senhor dos que o invocam, dos que o buscam e temem. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. É só aquele que lembra do nome do Senhor? Não. É aqueles que o invocam em verdade. O Senhor está perto daqueles que o buscam, que o invocam em verdade. Você tem buscado o Senhor em verdade? O dito aqui nos dízimos e ofertas, você tem buscado o Senhor só por causa das bênçãos, por causa daquilo que Ele fez, por causa daquilo que Ele realizou em sua vida, ou sobre aquilo que Ele irá realizar? Ou você tem buscado Ele em verdade porque você entende a sua natureza caída, você entende que você está perdido em seus delitos e pecados, que só o Senhor pode te levar a Deus? Você tem invocado o Senhor verdadeiramente em sua vida, reconhecendo quem você é diante de Deus? Porque às vezes o ser humano tem trocado os papéis. Deus tem se tornado o escravo, o servo, e nós temos nos tornado o Senhor. Se não for assim, eu não quero. Se não for desse jeito, nem adianta fazer. Se não for dessa e dessa maneira, eu não aceito. Quem somos nós para dizer ao Senhor o que Ele precisa ou não fazer na minha e na sua vida? Para dizer a Ele como ou de que maneira deve ser feito na minha e na sua vida? Precisamos reconstruir o altar. Precisamos trazer a presença do Senhor verdadeiramente. Se você quer que o Senhor esteja próximo de ti, perto de ti, busque Ele verdadeiramente. Pois a sua palavra diz que um coração contrito e quebrantado não despreza o Senhor. Uma casa sem altar é cheia de barulho, mas vazia da presença. Um lugar sem o altar é cheio de barulho, mas sem a presença. Lembra, outrora, quando foram cortar madeira para construir uma escola de teologia, e o machado cai no rio, e o homem estava apenas com a madeira na mão, e ele diz: ó, meu senhor, o machado era emprestado. Ele podia muito bem continuar fazendo barulho, porque madeira também faz barulho. Mas ele perdeu o instrumento de corte, que era o machado. O que tem acontecido em igrejas, em pessoas, porque a Bíblia nos ensina e nos diz em Apocalipse que o Senhor está à porta e bate. Ele não está dizendo para o mundo, Ele não está dizendo para aquele que não é convertido, Ele está dizendo para uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Às vezes o que passamos, o que vivemos em muitos tempos e em muitos lugares é barulho, mas o altar está destruído. O Senhor está do lado de fora. E as pessoas estão dentro da igreja dizendo adorar e entregar o seu culto de adoração ao Deus que não vive de verdade, não vive verdadeiramente. O que tem acontecido é muitas vezes famílias como a de Jacó, com ídolos dentro dela, mas que é necessário lançar fora para verdadeiramente servir ao Senhor. Precisamos levantar o altar de adoração ao Senhor. Precisamos trazer a presença, pois nem sempre barulho significa o mover de Deus. Nem sempre o barulho significa que Deus está agindo. Nem sempre o barulho significa que o instrumento de corte está sendo utilizado e realizando a sua obra. Precisamos estabelecer comunhão, oração,
em família. Precisamos orar com os nossos familiares. Precisamos criar um ambiente espiritual dentro do nosso lar. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Precisamos buscar o Senhor em todo o tempo, enquanto Ele está perto. Acompanhe comigo o versículo de número 5, onde falaremos: quando o altar é restaurado, Deus protege a família. Você quer que a sua família seja restaurada? Você quer que a sua família seja protegida? Você quer que a sua família seja guardada? Acompanhe comigo. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Quando Jacó decidiu lançar fora tudo aquilo que impedia buscar ao Senhor, quando Jacó decidiu obedecer ao Senhor, quando Jacó decidiu levantar o altar ao Senhor, o Senhor lançou um temor em todo aquele povo que estava contra os filhos de Jacó, e eles não o perseguiram. Você quer ter a presença do Senhor em sua vida, o cuidado dele em sua vida? Você quer ter eles cuidando da sua família, cuidando da sua casa? Levante o altar do Senhor na sua casa. Levante a presença do Senhor no seu lar. Traga o Senhor para próximo da sua casa, da sua família. Depois que Jacó restaura o altar, Deus traz proteção sobrenatural. Sua família tem vivido debaixo da proteção de Deus? Pois a palavra nos diz: em vão será levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta eu acordar cedo, eu trabalhar, eu ter 2, 3, 4 empregos. Se o Senhor não for aquele quem me sustenta, quem me guarda, quem me protege, esse dinheiro não vai valer de nada. Tem pessoas que ganham milhões, mas por não buscar o Senhor, ou por se achar deuses de si mesmo, o dinheiro tem sido colocado no saquetel furado. Tem entrado e saído, e as pessoas dizem: como pode? Como está acontecendo isso? Precisamos colocar o Senhor em primazia em nossas vidas. Precisamos colocar Ele como primícia no nosso lar, em nossas vidas. Salmo 91, versículo 1 nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você quer descansar em meio às dificuldades, em meio aos problemas? Você quer descansar em meio às lutas? Habite na sombra do Onipotente. Levante o altar em sua vida ao Senhor. Busque ao Senhor em todo o tempo. A presença de Deus não só abençoa, mas também guarda. Priorize Deus antes de qualquer coisa em sua vida. Antes do futebol, antes dos aniversários, antes das festas, priorize Deus em qualquer momento da sua vida. Confie na proteção que vem da presença do Senhor. O problema de muitas famílias não é a falta de amor, é a falta de altar. O problema de muitas famílias não é a falta de amor, é a falta do altar, é a falta da busca da presença. Hoje Deus está dizendo: volte para Betel, restaure o altar e purifique a sua casa. Deus nos chama a restaurar aquilo que está perdido. Se sua família precisa de restauração espiritual, hoje é o dia de tirar os ídolos, reorganizar a casa e levantar um altar ao Senhor. Que você possa, neste dia, voltar ao primeiro amor, voltar àquilo que havia perdido para se encontrar
com seu Salvador. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina